Tá voando. Tudo bem? Eu sou muito criativa. Capítulo 18. Lembra que a gente falou sobre posição de ponto, reta e circunferências, né? Então, assim, a gente precisa ter a noção do que é interno, externo e pertencente. Essa questão dos pontos a gente já entendeu. Depois a gente tem que entender das retas, né? O que é uma reta externa, tangente e secante. E depois circunferência, né? Circunferência externa, circunferência tangente externamente e internamente, enfim. Sabe o que eu quero que a gente veja? Que sempre ajudou muito a gente. Lembra que sempre no final do capítulo tem um resumo de todas as paradas paradóicas que a gente tá vendo? Quer ver? Vou lá. Lá no final que eu vou. Gente, é bem grande esse capítulo, hein? Que vai dar bastante trabalho pra gente. Tô com medo de não conseguir fazer tudo com vocês não têm ideia. Acho que tava bom da gente marcar uma aula presencial, com distanciamento social e todos os cuidados. Ó, tem bastante coisa. Então, lá no final, sempre tem o resumo do nosso capítulo. Sempre tem o resumo do nosso capítulo. Graças a Deus, chegamos. Então, aqui, ó. Aqui que eu queria chegar, né? A gente já viu ponto, a gente já viu reta. A gente tá olhando agora, nós vamos resolver alguns exercícios que vão falar de circunferência. Então, os exercícios que eu separei aqui, os 3, eles falam de circunferência tangente. Quando ela é externa, a soma dos raios, tá? É a distância entre os centros. Ok? Anota aí. Quando ela é tangente externa, a distância entre os centros é a diferença. Tá? Então, externa é a soma, interna é a diferença. Então, me ajuda aí, que nós vamos resolver alguns exercícios sobre isso. Tá? Para ficar mais claro aí com vocês. Vamos lá. Tem um monte de coisa. Potência de ponto. Não é difícil. Não é. Tamanho de circunferência, tamanho de comprimento, tamanho do ar. Bem massa. A gente usa bastante. Então, aqui, ó. Aqui, por exemplo, ele dá esse exemplo. Ele pede pra gente resolver esse exercício. Considere 2 circunferências tangentes externamente. Então, eu já desenhei elas aqui, mais ou menos, né? Tá vendo que ela tá fora do prumo aqui, mas tá valendo, né? Mais ou menos. Ó. Então, elas são externas. Então, se elas são externas, a distância entre os centros me ajuda. A distância entre os centros, vou colocar aqui, 1 e 2, ela é igual à soma dos raios, concorda? Raio 1 mais raio 2. Então, beleza. Ele diz que, sabendo que a distância entre os centros é 13, então isso aqui é 13, tá? Então, quer dizer, o raio 1 mais o raio 2 é 13. E que a diferença entre os raios é 3. Então, quer dizer, 3 é igual à diferença entre os raios. Como que eu vou saber resolver isso aqui? Eu vou ter que lembrar de resolução de sistemas. Por isso que eu trouxe isso aqui para a gente ver. Resolução de sistemas. Um sistema ele é formado por 2 equações com 2 incógnitas. Ou 3 equações, 3 incógnitas. Enfim. A cada incógnita que você acrescenta, você precisa de mais uma equação para você conseguir resolver. E aí tem 2 formas de você resolver um sistema. Ou pelo método da adição, ou pelo método da substituição, ou pelo método da adição. Quando você tem 2 incógnitas iguaizinhas, só que uma é positiva e outra é negativa, a gente resolve pelo método da adição, que é fazer a adição das 2 equações, número com número e letras com letras, que é o caso dessa, ó. Nessa aqui eu tenho 2 letras iguaizinhas, só que uma positiva e outra negativa. Então, eu vou fazer exatamente a soma,
a soma das duas equações, tá? Então, aqui, quando eu faço 13 mais 3, eu tenho 16. R1 mais R1, eu tenho 2R1. R2 menos R2, some, vai embora. Tá vendo que esse 16, ele vai ser dividido por 2, que o 2 está multiplicando, vai passar dividindo? Então, eu vou ter 8 como resposta. 8 vai ser o tamanho do seu raio 1, tá? 8 é o tamanho do raio 1. Se 8 é o tamanho do raio 1, quanto mede o raio 2? 8 menos quem dá 3 ou 8 mais quem dá 13? Você concorda que o raio 2, então, vai ser 5? Concorda? Concorda? Tá bom? Então, aqui, ó, se eu fizer 8 mais 5, eu obtenho 13. Então, o meu outro raio é equivalente a 5. Tá bom? Essa é uma forma que você tem para resolver. Ele pede a medida do diâmetro das circunferências. Então, vamos pensar. Diâmetro é equivalente a 2 vezes o raio. Então, quando eu fizer diâmetro, eu tenho que fazer vezes 2. Então, eu tenho que fazer 2 vezes 8. No caso, 16. Certo? Se eu vou falar do diâmetro 2, eu tenho que fazer 2 vezes o raio 2. Então, o diâmetro 2 vai ser igual a 2 vezes 5, que é equivalente a 10. Aí sim, e não esqueçamos, né, da unidade de medida. Tá bom? Ok? Até aqui, tudo bem? Aqui, ele fala que as duas circunferências são tangentes internamente. Tangente internamente significa que a distância entre os centros dela é a diferença entre os raios, não é mesmo? A diferença, tá? Lembra de lá. Então, ela fala, ó, se a distância entre os centros é de 6, ou seja, 6 é igual a diferença desses dois caras. E a soma é 40. A soma dos raios é 40. Né? Então, qual é a medida dos diâmetros dessas circunferências? Então, mais uma vez, eu tenho um sistema, tá? Eu tenho um sistema para eu resolver, tá bom? Um sistema, beleza? Então, aqui, 40 mais 6, 46, R1 mais R1, 2R1, R2 menos R2 vai embora. Então, aqui, esse 2 passa dividindo, vai ficar como 23, o raio 1, tá? 23 como o raio 1. Se o raio 1 é 23, quanto falta para chegar nos 40? Concorda que falta 17 para chegar no 40? Tá? Ele pede o diâmetro. Então, vamos lembrar que o diâmetro é o raio vezes 2. Então, 2 vezes 23, o 46. E 2 vezes o 17, 34. A gente não pode esquecer que é centímetros, professora. Certo? Então, vocês vão tentar fazer o 9, tá? Tentem fazer o 9, porque ele é um exercício que vai falar sobre um dos dois casos. Não vi ainda qual que é, tá? Então, ele vai falar sobre um dos dois casos, tá bom? Então, o 9 da página 98. Comprimento de circunferência. O comprimento da circunferência é o seu contorno, tá? Então, é a medida que está aqui, ó, que é equivalente ao contorno da circunferência. É o quanto eu gasto, por exemplo, se eu for contornar. Ah, eu vou colocar LED, eu vou colocar lâmpada, eu vou fazer um enfeite em qualquer coisa circular. O contorno é exatamente o quanto você gasta para cobrir somente a bordinha da sua circunferência. Eu já contei essa história para vocês, mas vou contar de novo, tá? Se você medir qualquer circunferência, o contorno dela, pega esse valor, divide pelo diâmetro dela, que é esse tamanho aqui, né?
vai dar um número perto de 3,14, tá? De alguma forma. Acho que quem inventou matemática é Deus, então ele inventou isso, né? Qual que é? Ela sendo ela pequenininha, você pode pegar ela pequenininha. Vou fazer um risquinho aqui. Pego ela assim. Daí pego esse tamanho. Tá bom, pronto. Pego esse tamanho. Aí eu divido por este tamanho. Eu vou ter um número perto de 3,14, que é o π que a gente chama, tá? Ok? Independente. Não, mas ela é pequena e grande. Grande. Posso pegar ela grande. Pega ela grande. Divide o contorno dela pelo seu diâmetro. Vai dar um número perto de 3,14, tá bom? Então, a fórmula que você tem, ó lá, você pode fazer o teste. Aqui ele fala no exercício 10 para você pegar coisas circulares, tipo, ó, pegar um copo, aí você pega um barbante, contorna, daí você vai lá e estica a banda, né? Vamos fingir aqui, ó, peguei aqui o fone, né? Tá, beleza? Peguei o fone, aí vou esticar, vou medir quanto que tem esse tamanho, beleza? Vou medir quanto tem esse tamanho. Venho aqui, meço aqui, tá? Deu esse tamanho. Quando eu divido esses dois valores, vai dar um número perto de 3,14. Esse exercício serve para você fazer isso. Faça se você quiser, tá? Porque a gente já sabe disso, historicamente já foi comprovado. A fórmula. Qual é a fórmula? Essa, tá? Ou essa, tá? Eu gosto sempre de salientar. Você tem essas duas, ok? Se ele falar de diâmetro, você faz diâmetro vezes π. Se ele falar de raio, você faz 2 vezes π vezes raio, ok? O π, ele geralmente vai te indicar, tá? Ele vai falar, se ele não falar nada, você deixa com π. Se ele falar, ele vai falar 3,14, 3, 3,15, 3,1. São as aproximações que ele mais usa. Então, para você descobrir de qualquer circunferência o comprimento, se ele falar, o comprimento, o diâmetro vale 10, então você vai fazer π vezes 10, 3,14 vezes 10, 3,1 vezes 10, depende do que o exercício vai te mandar, tá? Se ele falar que o raio mede 5, então você vai fazer 2 vezes o π vezes o 5, que ele está falando do raio. E daí, mais uma vez, você vai prestar atenção em que tipo de π que ele está te mandando usar. Veja a situação aqui, ó. Ele fala que a praça tem 60 metros de raio e que o π é igual a 3,1. Então, ele vai lá e vai fazer pela fórmula que tem raio. 2 vezes π vezes raio, 372. Só que no caso, a Joana dá 10 voltas, então tem que fazer 10 vezes esse valor, tá? Então, se ele falar de diâmetro, π vezes diâmetro. Se ele falar de raio, 2 vezes π vezes raio. Tá? Então, com esses exemplos, eu acho que vocês conseguem fazer o exercício 12, tá bom? O exercício 12 da página 102, tá? E aí, qualquer dúvida, a gente discute no chat, ok? Muito obrigada por hoje. Até daqui a pouco.